Olá, meu povo, boa noite. Paulinho, vocês e eu, juntos para mais uma meditação. Vamos agora, juntos, pedir a proteção do Pai, dos bons espíritos, que eles estejam sempre conosco, nos aconselhando, nos sugerindo bons pensamentos, boas atitudes, mas que também essas entidades venerandas possam ir em socorro dos que sofrem, estejam eles onde estiverem. Como também proteger e fortalecer aquelas pessoas que estão com medo, porque o medo da Covid permanece e continua e fazendo com que algumas pessoas se desestruturem e se desequilibrem. Portanto, Pai misericordioso, de justiça e de bondade, a Ti invocamos as nossas preces para que possamos ter uma semana abençoada, venturosa, mas se a dificuldade, se a dor chegar, que saibamos aceitar, enfrentar e te rogar, pedindo ajuda. Que assim seja. O tema de hoje chama-se Homo Homini Lupus. É uma expressão latina, muito usada até por meu querido amigo Dodô, Railton Machado, trabalha conosco lá na nossa sede, que quer dizer o homem é o lobo do próprio homem. Esta expressão foi cunhada muito antes de Jesus por um filósofo chamado Plautus. Hoje ela está politicamente incorreta. Seria o ser humano é o lobo do próprio ser humano. Mas esta frase dita naquela época e depois ela foi festejada por um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes, por volta de 1600 e tanto. Ele escreveu um livro muito bom chamado Leviatã, e ele trata deste assunto de que o homem é o lobo do próprio homem, em que ele diz que nós, seres humanos, somos, por natureza, egoístas e usurpador do próprio homem e do seu semelhante. Já Jean-Jacques Rousseau, ele diz assim: o homem é bom, a sociedade é que o corrompe. Vejam que são feições diferentes. Mas Thomas Hobbes, quando ele criou, não foi ele que criou, mas ele usou essa expressão, ele queria dizer que o homem primitivo, logo no início da nossa vida, nos primórdios da civilização, o homem da caverna, ele usava do estado chamado estado natureza. Que estado natureza é este? Era um estado em que não existia leis, regras, e as pessoas viviam se digladiando, matando uns aos outros, estuprando, ferindo, fazendo o que queria, porque não existiam leis que pudessem punir esses comportamentos. Então, Thomas Hobbes, ele fala na lei da justiça. Quando ela foi elaborada, essas leis, o Código de Hammurabi, tanta legislação pertinente, para que, através de leis, de regras, de normas, o homem aprendesse a conviver em sociedade e percebendo que os seus desvios de conduta seriam punidos em função do tipo de infração, etc. Veja, quando Jesus chega,
Ele tem outra visão e ele diz assim: a cada um segundo as suas obras. Ou seja, a responsabilidade pela sua vida, pela sua destinação é somente sua. Você constrói e destrói a sua própria vida. Você é o lobo de si mesmo, porque está tudo em você. Mas aí vem a doutrina espírita e nos diz assim, que o ser humano é o construtor do seu destino, que o destino não está formado. O destino quem forma somos nós, através das nossas vidas sucessivas, através dos pensamentos que esboçamos, e o pensamento tem uma força extraordinária, já falei aqui algumas vezes, como diz Leon Denis, o pensamento e a vontade são forças impulsoras, são forças que têm o ímpeto, a força de gerar o que quisermos. Então, veja que, se assim é, os nossos desmandos, as nossas mazelas, somos nós os grandes responsáveis por ele. E veja bem, certa feita perguntaram assim, se o karma podia ser modificado. Karma é uma expressão sânscrita que o Espiritismo usa, mas não está no Pentateuco que Kardec escreveu através dos Espíritos, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Nesse conjunto de livros não está se falando em karma, nós falamos em ação e reação, que significa a mesma coisa. Ou seja, as nossas ações, elas geram uma consequência, elas determinam o nosso futuro. Em Eclesiastes ele diz assim, é tempo de plantar, é tempo de colher. A colheita de hoje foi o plantio do passado. Então, se nós plantamos no passado atitudes egoístas, atitudes orgulhosas, atitudes exercitando a prepotência, o poder, o mando, sem nenhum controle, sem nenhum pensamento para o próximo, essas atitudes vão refletir neste momento das nossas vidas. Mas podemos plantar dias melhores para nós se agora começarmos a ter novas atitudes, novos pensamentos, novas condutas. Porque essa lei de causa e efeito, ela pode ser adiada, alterada, modificada. A misericórdia divina sempre utiliza desta força para, vendo com que estejamos tão fragilizados, sem condições nenhuma para enfrentar a resposta das nossas ações. Essa resposta ela pode ser fracionada, ela pode ser adiada para que, com mais recursos, a gente enfrente. Tem uma frase que diz assim, que Deus só dá o frio conforme o cobertor. Então, se às vezes ele percebe que nosso drama vai ser tão difícil de a gente poder enfrentar, ele adia, ele reduz, não que dispense, não é dispensado, porque nós somos o lobo do próprio homem.
do próprio ser humano, de nós próprios. Então, tudo que estamos vivendo é construção nossa. Não existe o acaso. Por acaso eu agi assim. Por acaso foi no ímpeto, sim. Foi no ímpeto, mas foi você que tem as rédeas da sua vida. E você é quem vai domando, forjando o seu destino. Então, quando esta frase se aplica, que o ser humano é o lobo do próprio ser humano, é para que a gente faça uma leitura e não queira responsabilizar o outro por aquilo que a gente está sofrendo. É evidente que em muitas situações o outro tem um componente de assessoria, ele é um coadjuvante às nossas ações, mas elas só serão realizadas e levadas a efeito e a cabo se nós quisermos. Se a gente não quiser, não ocorre. Porém, diante da nossa pequenez moral, diante dos nossos valores, ainda passando pela inveja, quantas vezes a gente olha o carro do vizinho, a decoração do apartamento do vizinho, se tivermos oportunidade de ir lá entrar, e ficamos, poxa, ele tem mais do que eu. Ficamos comparando. E a comparação, ela deve ser feita sempre por baixo. Porque vai haver sempre alguém com uma condição da matéria melhor que a nossa. E se formos invejar, porque alguém tem um celular melhor, porque alguém tem uma casa melhor, meu Deus. Outro dia eu fui na casa de uma amiga, a casa dela é um palácio. Esta semana eu nunca vi uma lindeza igual. Meu Deus, o local onde ela nos recepcionou é maior do que esse meu todo apartamento. Mas que bom que ela tem, que ela conquistou, que ela gosta de receber, que ela serve bem, que nos atende com a presteza, com a alegria. Mas se a gente ficar com inveja, com raiva, com aquela vontade que a pessoa não tem aquele bem, aquela aquisição que ela fez, o que é que acontece? Nós nos martirizamos. Nós seremos o nosso próprio lobo. É preciso perceber que esta vida, a gente fala tanto isso, é um instante. Num minuto ela acaba. Esta semana também, uma pessoa que eu conheço começou a tossir, uma tosse contínua, e saiu uma gorfada, foi ao médico, câncer de pulmão, já no fígado, já nos ossos e no cérebro. A pessoa está em casa sem sentir nada, dá uma tosse e ocorre essa tragédia. Para nós, tragédia porque a gente enxerga assim. Mas será que ela precisa vivenciar tudo isso? Será que essa surpresa vai fazê-la refletir, repensar? Vai fazê-la deixar de ser o lobo dela mesma? O que é que a doença quer dizer a ela? Ela vai ou não se recuperar? Provavelmente não. Portanto, minha gente, não sejamos o lobo de nós mesmos. Sejamos a nossa angelitude. Sejamos, como disse Jean-Jacques Rousseau, o homem é bom. Nós nascemos com a natureza para sermos felizes. Falamos em felicidade esta semana. Nascemos com a natureza da paz. Mas as vicissitudes da vida, os dramas que vamos viver pelas escolhas que fizemos do passado e desta vida, nós vamos viver. Mas se tivermos sabedoria, não é a sabedoria dos livros, é a sabedoria da vida, é a certeza da nossa imortalidade.
é a certeza de que aqui, esta vida é um trecho de uma longuíssima existência, que é a existência do espírito imortal que somos. Portanto, se quisermos não ser o lobo de nós mesmos, que possamos ter atitudes benéficas em direção ao outro. Eu estava lembrando, não sei se eu já comentei aqui, eu não tenho paciência de ler essas orações que nos mandam, que diz assim: meu Deus, proteja a minha família e a mim. Eu nem completo a leitura. Uma oração dessa que não atinge o próximo, e o próximo é só o seu próximo, família, para mim eu nem leio. A oração ela tem que ser mais amplificada para atingir até o inimigo. Porque este inimigo foi o que da nossa vida? Por que criamos essa inimizade? Por que chegamos a isso? Orar também para quem não gosta de nós como uma defesa, como uma oportunidade de ir nos pacificando, tirando esse lobo de dentro da gente e colocando o anjo bom, o anjo de Deus em nossos corações. Que tenhamos, portanto, uma semana alegre, próspera, feliz, harmoniosa, e que possamos estender a mão ao outro, seja com uma palavra, seja com um carinho, seja o que o Paulinho faz todas as semanas, vem até aqui em casa gravar essa live para alcançar tantas pessoas. Que Deus o proteja, Paulinho, que proteja todos que nos ouvem, e como a gente gosta de encerrar, Deus que está em mim, transfere o amor para o Deus que está em vocês. Namastê. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante.